E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cosme, tá certo? Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo de matemática, tá certo? Pela escola Centro de Ensino Dom Francisco e com a matéria matemática, tá ok? A gente vai gravar essa videoaula para dar sustentação aí no nosso primeiro conteúdo, tá certo? E aqui com matemática nós vamos iniciar com o estudo de funções, tá certo? De uma maneira bem rápida, bem técnica, nós vamos gravar nossas aulas com essa metodologia e de maneira bem técnica nós vamos avaliar os conteúdos, explicar os conceitos básicos e nós vamos resolver bastante exercício, tá certo? Então bora lá. Nosso primeiro conteúdo são as funções de primeiro grau, tá certo? Ou funções de grau 1, tá ok? O que são funções? Funções é uma maneira, é um método matemático que é possível sustentar uma relação entre dois conjuntos numéricos. Por exemplo, se você tem uma fazenda com alguns animais, é fácil perceber que os animais eles dependem de alguma coisa, por exemplo, da ração. Então você pode fazer aí uma conexão matemática e verificar que quanto mais animais você tem dentro de uma fazenda, maior é o número de rações, né? É a quantidade de rações que você precisa. De outra forma, você pode avaliar também, por exemplo, o consumo de um certo veículo, né? O gasto com alusão, com referência à gasolina, a quantidade de litros de gasolina ou de qualquer outro combustível, de álcool, diesel, qualquer coisa assim. Então é fácil perceber que quanto mais litros de combustível você utilizar, mais dinheiro, maior o consumo, maior o gasto, tá certo? Então, em resumo, tá certo? Funções, né? Por enquanto o conceito de função é uma relação entre conjuntos numéricos, onde o primeiro conjunto é chamado de domínio, tá certo? E os elementos desse primeiro conjunto se ligam, olha aqui, se ligam ao segundo conjunto. Esse segundo conjunto é chamado de contradomínio, tá ok? Do jeito que está aí. O primeiro conjunto é chamado de domínio, a gente representa isso pela letra D maiúsculo, e o segundo conjunto é chamado de contradomínio, a gente representa isso pela letra CD. Tá? Teoricamente, esses são os primeiros passos para o estudo de função, ok? Vamos lá para frente. Qual é a condição? Qual é a condição nesses conjuntos? A condição é a seguinte: cada número do primeiro conjunto deve se ligar a apenas um elemento do segundo conjunto. Então, bora melhorar isso aqui. Cada número, cada elemento do primeiro conjunto numérico deve se ligar a apenas um, que fique bem claro isso. Apenas um elemento do segundo conjunto. Além disso, temos uma observação bastante interessante. Não pode sobrar elementos solitários, entre aspas, no primeiro conjunto, ou seja, no domínio. Vamos ver o que significa isso. Eu trouxe aqui esses exemplos A, B, C e D de dois conjuntos numéricos. Você pode ver aqui na letra A, tá certo? O primeiro conjunto formado pelos elementos 2, 3 e 4. Esse aqui certamente é o domínio. E do outro lado, à direita de vocês, aqui nós temos o contradomínio, CD, certo? Formados por 0, 1, 2, 3 e 4. A pergunta é, isso aqui é função? Tá? Isso é função? Sim ou não? A resposta é sim. Agora vamos explicar o porquê. Todos os elementos do primeiro conjunto, 2, 3, 4, eles se ligam a apenas um elemento do segundo conjunto. Isso aqui é uma condição? É condição válida. Porque olha só, o 2 se liga apenas com o 0, o 3 apenas com 1, o 4 apenas com 2 e o 5 apenas com 3. Professor, mas sobrou o 4 aqui sozinho, ó, no contradomínio. E aí, isso vale? Vale. Nesse lado aqui, ó, no contradomínio pode sobrar. O que não pode sobrar é no domínio, tá certo? Vê lá a condição anterior, traz o slide aqui. Ó, veja só, não pode sobrar elementos solitários no primeiro conjunto. No primeiro não pode. Então aqui é uma função? Sim.
o domínio se liga ao contradomínio e cada elemento do primeiro conjunto se liga a apenas um. Perfeito. Bora para a letra B. Nessas condições, né, o conjunto do domínio ligando-se ao contradomínio, nesses modos ele se apresenta como função? Resposta: não. Por quê? Simples, ó. Vamos lá. De cara, mesmo que cada elemento se ligue a apenas um no segundo conjunto, tá certo? Veja que o 3 está com o 2, beleza, está sozinho. O 2 se liga com 1, 1 se liga com 0, tá certo? Mas só que sobrou alguém aqui, ó. Este 0 está solitário. E nessas condições, no primeiro conjunto, isso não pode sobrar, ou seja, isso não configura como uma função. Portanto, desses caracteres aqui, isso aqui não é uma função, tá certo? Vamos para a letra C bem aqui, ó. Letra C. Isso aqui é bem interessante. O 2 se liga com o 0, aqui é o domínio e aqui é o contradomínio. O 2 se liga com o 0, o 5 se liga com o 0, o 10 com o 0 e o 20 com o 0. Portanto, todos os elementos do primeiro conjunto, do domínio, se ligam com o 0. Tá, mas vamos clarear isso aqui. Os elementos do primeiro devem se ligar com apenas um elemento do segundo. Isso aqui vale? Vale. Porque cada elemento se liga apenas com um. Tá certo? Várias flechas atiram num ponto só? Vale. Tá certo? Ah, mas sobrou aqui. Tá, mas no contradomínio pode sobrar. Então, mesmo sendo esquisitão, isso aqui se configura sim como uma função. Tá certo? Todos os elementos saem flechas. Uma linguagem mais técnica, menos matemática. Todos os elementos do primeiro conjunto saem flechas e devem se ligar com apenas um elemento do segundo conjunto. Portanto, isso aqui é uma função sim. Bora para o próximo e último. Aqui é tranquilo, olha. Isso aqui é uma função. Isso aqui é o domínio, isso aqui é o contradomínio. Uma função? Resposta: não. Vamos explicar por quê. Beleza, o 0 se liga com apenas o 0. Ótimo. O 9 se liga com apenas esse 3. Tá certo. Aqui sobrou 1. Pode sobrar? Pode. Tá certo. Só que aqui tem um problema. O 4 sai 2 flechas. Isso aqui não pode, porque a condição para ser uma função é que os elementos, todos os elementos saem flechas, beleza, todos saíram, mas só que cada um desses do primeiro conjunto deve se ligar com apenas um. Como esse elemento aqui, 4, se ligou com 2, isso aqui não configura uma função, tá certo? Isso aqui é uma parte relativamente simples de entender, então bora para frente. Vamos deduzir aqui uma função, tá? Eu vou cobrir. Vamos deduzir aqui a ideia de uma função. Como eu falei para vocês, a função é uma relação entre dois conjuntos em que você procura saber uma fórmula, procura sintetizar uma maneira de fazer predições, tá certo? Eu trouxe um exemplo bem simples, bem bacana. Bora lá. Eu trouxe uma condição bem comum. Vamos lá, uma condição bem comum aqui. Eu trouxe o valor dos litros de um certo combustível, tá certo? Com uma comparação aqui, nós vamos fazer uma comparação com o total de gastos, tá certo? Com o valor pago, perdão. Então, olha só, olha o que a tabela vem dizendo. Litros de combustível se relacionando com o valor pago. 1 litro de combustível, aqui na coluna aqui da esquerda, ele corresponde a R$3, tá certo? Esse valor pago é o valor em reais, que fique bem claro isso aqui. Vamos lá de novo. 1 litro, R$3. 2 litros, com certeza R$6. 3 litros vai dar R$9. 4 litros, R$12. Fica claro que se você levar isso aqui adiante, isso se estender, né, reticências, quando você tiver uma quantidade X litros, para você saber o valor a ser pago, basta multiplicar isso por 3. Por que o 3? Porque o 3 é o valor de 1 litro. Veja só. Quando for 1 litro, por que deu R$3? Porque é 1 vezes 3. Quando for 2 litros, por que deu R$6? Porque é 2 vezes 3. Quando foi 3 litros, deu R$9. Por quê? Porque é 3 vezes 3.
Quando 4 litros deu R$12, porque é 4 vezes 3. É só multiplicar o número de litros pelo valor de 1 litro. Portanto, quando for X litros de combustível, você vai pagar 3x. Isso quer dizer que dá para fazer uma formulazinha, ó. Y em função de X é igual a 3x. O que é esse Y aí? Vamos lá. Esse Y é o valor a ser pago. Então, a fórmula pode muito bem ser escrita assim, ó. Y em função de X é igual a 3x. O que é esse Y em função de X? É a função, né? Y é o valor que você vai pagar. E o 3x é a variável de domínio. Tá, mas como é que fica isso no gráfico? Bora lá para ficar mais fácil. Bora montar esse gráfico aqui. A função da montagem do gráfico é essa bem aqui que está aqui embaixo, ó. Na montagem do gráfico é isso bem aqui. Y é igual a 3x. Bem aqui no pergaminho. Y é igual a 3x. Bora lá. O Y está bem aqui. E o x está aqui. O que é esse x aqui? X é a variável do domínio, né? Ela vai modificando e o valor a ser pago vai aparecendo. Portanto, bora aqui, ó. No eixo deitado, no eixo aqui da horizontal, é o eixo X, a gente vai colocar os valores do litro, tá certo? Então, bora começar. Quando tivemos 1 litro, esse X aqui é litros, que fique bem claro. Quando tivemos 1 litro, o valor a ser pago foi R$3. Tá certo? Quando tivemos 2 litros, o valor, obviamente, dobrou. R$6. Tá certo? Quando tivemos 3 litros, o valor triplicou. Então, 3 vezes 3, 9. Quando tivemos 4 litros, o valor aumentou mais uma razão de 3 pontos, né? Portanto, 12. 4 vezes 3. Isso se estende, né? Isso se estende. Obviamente, se você tiver 0 litros, que é bem aqui, ó, 0 litros, você vai pagar quanto? R$0, né? Então, dá para perceber. Quando a gente liga os pontos, a gente vai ter um gráfico dessa natureza aí, ó. Esse gráfico, ele surge a partir da lei de definição, que a gente chama isso de lei de definição, representada por y igual a 3x, ou de maneira mais técnica, isso aqui também pode ser escrito assim, ó, y em função de x é igual a 3x. Isso aqui tanto faz. Tá certo tanto o primeiro quanto o segundo. Tá ok? Aula inicial de função, tá certo? As próximas aulas serão um pouco mais aplicáveis. Esses aí são os conceitos básicos. Até a próxima, um grande abraço a todos.